São 8 horas e 2 minutos. 8 horas e 2 minutos. E, claro, toda quarta-feira a gente recebe aqui no nosso programa o doutor Zero Cost. Você que está ligando o seu rádio hoje, acompanhando essa matéria hoje, olha, sobre o doutor, com mais de 40 anos de experiência, iniciou profissionalmente aí em 1975 como supervisor de instalações elétricas em obras prediais residenciais, tá? E atuou também em marketing, vendas, administração de contratos para proteção e equipamentos de alta tensão, tá? Em multinacional, atuou em marketing e vendas de equipamentos de alta tensão, tendo como cliente aí as concessionárias, né, de energia. Atuou também no comércio de serviço e atuou como lojista. Proprietário, atuou também como serviço fretes rodoviários, então onde ele atuou também no mercado imobiliário e especialidade é consultoria em negócios para pequenas e médias empresas. Doutor, muito bom dia. Era um bom dia do senhor antes de eu falar aqui as manchetes de hoje. Tudo bem com o senhor? Tranquilo? Bom dia, Milton. Vamos lá, vamos ver as manchetes. Vamos ver as manchetes. Primeiro a gente já volta já com o doutor Zero Cost. Gente, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. Primeiramente quero chamar a atenção de você, meu amigo motorista. Olha, é previsto aí, hoje, né, com o feriadão, mais de 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista. Então, muito cuidado nessa hora. Tá? Redobre, não sei o que é redobrar a atenção, né? Mas redobre a atenção aí. São mais de 2 milhões de veículos que devem deixar a capital. Já no esporte, o Brasileirão retoma novamente aí com 6 jogos na 27ª rodada. 19h30, Botafogo e Chapecoense, Atlético Paranaense e Atlético de Goiás, Corinthians e Coritiba, o Atlético de Minas e São Paulo, Grêmio e Cruzeiro, e o Avaí e o Vasco. E ainda falando de política, né, os ministros do Supremo se reúnem para decidir se parlamentares podem ser afastados do mandato e sofrer medidas cautelares sem aval do Congresso. O julgamento afeta diretamente o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, que foi afastado do mandato e teve recolhimento domiciliar noturno imposto pela primeira turma do STF. A ação foi proposta por PP, PSC e SD, que querem que a palavra final sobre o afastamento de políticos seja sempre do Legislativo. E também, né, pessoal se preparando aí para o Enem, falta menos de um mês aí para a prova do Enem, né? Então, pra gente aí o feriadão, né, já vou passar aqui com o feriadão, é bom aproveitar e estudar, né, doutor? Às vezes, né? É preciso estudar. Vai que o fluxo de caixa não esteja tão bom assim, o pessoal não dá para viajar, então fica estudando para o Enem. Afinal de contas, aí é uma prova que tem um peso, né? Você sabe que mesmo nas escolas hoje, eu estava falando com a minha sobrinha ontem, semana do saco cheio, né? Sim. Mas terminando a semana já tem também uma série de provas, quer dizer, as crianças hoje não têm muito sossego, né? Não pode viajar tranquila, não. Tem que estudar também para as provas que seguem na sequência da semana que vem, né? Tá, e certo. O Enem é um ponto de inflexão, né, na vida do estudante, né? Aquele ano que ele sua muito, ele sua sangue para poder, né, ter uma boa classificação, né? Mas acho que é importante, é importante. E a dica que o senhor dá, assim, para a pessoa que vai prestar o Enem? Eu acho que... Não adianta estudar na véspera, tem que ter o conhecimento e ir acumulando um pouquinho, né? Pois essa acho que é a grande dica. Não adianta você tem uma pesquisa, você tocando nesse tema aí, que é mais ou menos assim, o cara que estuda na véspera tem lá uma nota, por exemplo, 6, e o cara que vem estudando tem uma nota 6 também. Mas se você faz a mesma prova, ou uma prova daqui a um período, por exemplo, 6 meses, 12 meses, o que vinha estudando, ele tem uma performance muito melhor do que aquele que estudou na véspera, né? Então, vamos supor, aquele que vem estudando, na verdade, ele fixa os conceitos, ele tem assimila muito melhor as coisas, né? Então, se ele tiver uma rotina, se ele tiver uma disciplina de estudar determinadas matérias, determinados horários, ele fixa aquela informação, exercita o raciocínio dele e aquilo permanece por muitos anos. Então a dica acho que é justamente essa, né? Tá certo. Fazer a coisa de uma maneira homeopática. Tá certo. Bom, doutor, amanhã, Dia das Crianças, semana tranquila? Dia das Crianças, é verdade, né? Na verdade não é só Dia das Crianças, é dia dos adolescentes também, né? E o ser humano acho que é
um dos poucos, né, que habitam esse planeta que precisam de cuidados extremos, né, assim que nascem, né? Porque a gente não consegue sobreviver sozinho, né? A gente dependemos de outros seres humanos, né? E amanhã, dia das crianças, é um dia especial, né? Um dia que os pais aí dão uma atenção, como você falou aí, redobrada, né? Não sei também o que significa redobrada, mas... Não sei, a gente vê todo mundo falar. Bom, e também, né, lembrando que amanhã é dia da padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida, né? É verdade. Bom, mas eu vou um pouco, só para comentar um pouquinho sobre o Dia das Crianças. Sim. Você... Aqui no Brasil a gente comemora dia 12, né, de outubro, né, Dia das Crianças. É interessante esse Dia das Crianças, porque ele foi instituído lá na década de 20, né, e nunca teve, assim, uma projeção, sabe? Se você perguntar para os seus avós e tal, como é que era o Dia das Crianças, recebia presente, ninguém desconhece, né? E você sabe que eu me lembro, porque eu já falei para você que eu sou meio antigo, né? E tinha um programa na rede Tupi, que era patrocinado pela Brinquedos Estrela. E eles fizeram um acordo comercial, né, com a Johnson & Johnson. Então você tinha uma competição lá que era o bebê robusto, né? Porque naquela época, Milton, se você tinha, por exemplo, uma criança que nascesse gorduchinha, né, vamos dizer assim, era sinônimo de saúde. Era comum a mãe perguntar para a outra, né, falar assim, com quantos quilos ela nasceu, né? Mas quanto mais parece que ela era mais saudável e tal. Então a Johnson & Johnson criou uma competição, né? Eu me lembro dessa competição, porque eu me lembro do programa, inclusive. Era um programa que tinha uma musiquinha, eu nunca me esqueço, era... Vou passar um vexame aqui, né? Era uma frase só, que era 7 e 7 são 14, com mais 7 21. Eu não deixo de assistir meu programa Pim Pam Pum. Estrela Pim Pam Pum, Estrela Pim Pam Pum. Então eu assistia isso todos os dias, né? Já tinha babá eletrônica na época, então. E tinha esse programa, e você tinha esse negócio da Johnson. E aí começou o Dia das Crianças, que foi... que viralizou, né? Vamos dizer, aí, o Dia das Crianças, então... resgatar essa data de 12 de outubro, né? E a gente tinha instituído aí na década de 20, e aí na década de 60 que realmente começou. E aí a Estrela dominava, né? Porque a Estrela era o maior fabricante de brinquedos, né, do Brasil. Depois com esse negócio de entrar a China por aqui e tal. Inclusive é interessante porque a Estrela, eu me lembro, ela chegou a montar uma fábrica na China para diminuir os custos. E aí, voltando um pouco na nossa matéria de domingo, que é da porteira para fora, né? A Estrela descobriu, que muita gente descobre, que o custo de fabricação na China é praticamente igual ao do Brasil, né? Não tem diferença. Agora, da porteira para fora que a coisa pega. Acho que talvez até hoje a Estrela tenha... Hoje ela já não domina mais o mercado, mas vamos dizer, acho que até hoje deve ter uma fábrica na China. Mas o Dia da Criança, ele é 12 de outubro aqui, porque foi instituído, mas ele não é o Dia Internacional da Criança, que é 1º de junho, que muitos países comemoram. Na verdade, alguns países comemoram 1º de junho e outros países comemoram a data instituída pela ONU, né, que é o Dia Universal da Criança, que é 20 de novembro. Entendi. E a gente ficou com 12 de outubro, né? Que também é o dia que você estava falando da padroeira do Brasil, né? A padroeira. Inclusive, né? 300 anos, né? Da padroeira, o jubileu que eles estão falando, e até muita gente, muitos romeiros, o pessoal, a gente faz um programa, Momento do Caminhoneiro, a gente está chamando essa semana a atenção justamente por isso, porque o senhor vai pela Via Dutra, o senhor já passou lá do lado da Basílica, realmente ali a Dutra, ela, com certeza, hoje, amanhã, ali o fluxo vai estar enorme, né? E tem também pessoal que caminha, que faz aí a Romaria, que vai a pé, Aparecida. Verdade. A gente fala para os caminhoneiros tomarem cuidado. A lenda, diz a lenda que aquele rio ali, o Paraíba do Sul, né?
que corta aqui São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Havia pescadores pescando e eles jogam lá a rede e pescam Nossa Senhora, o corpo de Nossa Senhora sem a cabeça, né? Certo. Aí eles jogam novamente, pescam novamente e recolhem a cabeça. E aí, a partir daí, eles começam a ter fartura em termos de peixes e tal. Essa é um pouco lenda de pescador, não sei. Mas você sabe que depois, a Princesa Isabel, quando visita o Brasil, acho que pela segunda vez, se eu não me engano, porque a gente herdou muito isso dos portugueses, né? Do catolicismo, né? Para cada dia a gente tem um santo, né? Ela dá de presente à Princesa Isabel um manto azul e uma coroa para Nossa Senhora. E cravejadas de brilhantes e tal, não sei o que. Então a princesa faz e você tem aí 12 de outubro, que depois foi considerado padroeira do Brasil e um feriado nacional, e você tem uma basílica, né? Porque é interessante, na igreja, tudo é igreja, né, no catolicismo, mas você tem a catedral, e tem a basílica, que eles são um pouco distintos, né? No caso da catedral, você tem um bispo ali que é responsável por aquela diocese, né? Que ele tem um local ali. A catedral tem que ser administrada por um bispo. A basílica não, a basílica ela tem um degrau acima da catedral, porque ela tem um espaço para acolher o Papa. Então, dentro da hierarquia católica, por exemplo, ela responde, vamos dizer assim, internacionalmente, né, dentro dessa organização. Então, por exemplo, o Papa, quando vem, é normal que ele vá a uma basílica. Ele não vá, por exemplo, rezar uma missa na igreja da Sé, lá em São Paulo, né, que é a maior catedral que nós temos. Então ele vai à basílica, porque a basílica responde a maioria dos assuntos ali diretamente ao Papa, e ele tem um local dentro de uma basílica sempre para que ele possa rezar e tal. Bom, a diferença de basílica e catedral é mais essa hierarquia a hierarquia, e que a catedral ela tem que ser regida por um bispo, né? Tem que ter um bispo responsável pela catedral, e a basílica, além do bispo lá, você tem um local que abriga o Papa quando ele visita o país, né? Então, entendi. Ali na basílica você tem um local para ele, né? Então, por isso, quando ele vem, ele vai para o local dele, né? E a basílica, ela não responde, eu não sei exatamente quais são os assuntos, mas a maioria dos assuntos ele responde diretamente para Roma, né? Ele tem uma hierarquia superior, vamos dizer assim, à catedral. Mas tudo é igreja, na verdade, né? Tá certo. Bom, mas vamos lá. 8 horas, nós temos hoje? 8 horas e 15 minutos. A semana passada faltou responder aí a pergunta: empresas multinacionais, como controlam as metas? Bom, aí é o seguinte, a empresa multinacional, elas controlam, como a gente vem falando nos programas anteriores, né, elas controlam metas basicamente através de índices, né? E eles usam, vamos dizer assim, o que a gente chama de KPI, ou KPI, vamos dizer em português. O que é Key de chave, né? O P o P é de performance, né? De desempenho. E o I é de indicator, né? De indicação. Então é um índice que indica a performance daquela variável que você está buscando. Então a multinacional usa muito isso. Por quê? Porque a multinacional, na verdade, Milton, ela não é assim, o fulano tem 5 mil funcionários. Não é isso. Ele tem 5 mil funcionários, é verdade, mas eles são divididos em pequenos blocos, né, que eles chamam de BA, Business Area, área de negócios, ou até algumas chamam de BU, Business Unit, né, unidade de negócios. Então, cada unidade dessa é como se fossem pequenas empresas, médias empresas dentro de uma grande empresa. Mas como você vai controlar isso? Vai controlar através dos KPIs, né?
que hoje estão automatizados, é um assunto que já está aí maceteado há mais de 20 anos dentro dessas empresas, e hoje tem softwares que fazem isso, né? Agora, o que eu tinha recomendado nas semanas anteriores foi que a gente deveria usar também para pequena empresa alguns índices, né? Você não precisa ter um software sofisticado, mas, por exemplo, um que eles usam muito é faturamento por cabeça, né? Então, vamos supor, a empresa faturou, mas aumentou o número de cabeças da empresa, né? Se aumentou, pode ser que o faturamento caiu, né? Por cabeça, né? Entendi. Um outro, enfim... então, alguns índices que você pode usar. Agora, recentemente, a Intel usou uma outra metodologia que também é muito similar, que é o que eles chamam de OKR, ou OKR, né? Que é o Objectives and Key Results. É muito similar, só que eu acho que nesse caso não está vinculado à meritocracia. Mas, resumindo a ópera para você, são índices, né, que eles usam, que estão aí no mercado há 20 anos. Eu usava isso na década de 90, usei muito, aonde você vai controlando esses índices, e esses índices de cada setor de cada área de negócio, vão se somando até chegar no Big Boss lá em cima, né? Ele fala, bom, então meu índice aqui tá bom, não tá bom, meu faturamento por cabeça, enfim. E aí você tem uma série de índices, né? E não pode ter muitos também, porque senão o pessoal lá de baixo perde o foco, né? Vamos dizer, tem 10 índices. Não, 2 índices, 3 índices aí por cada grupo de 100, 150 pessoas. E você tem o responsável pelo grupo, pela área de negócio, que é um gestor, que é um executivo, né? Como se ele tocasse uma pequena empresa dentro de uma grande empresa. Então é assim que funciona. Tá certo. Bom, então a gente acabou fechando. Fechamos o termo metas, né? Metas. Agora vem um termo, a gente fez a chamada, a gente, comentando aí durante a semana. Primeiramente aí, né? Falar sobre fluxo de caixa. E já tem uma pergunta aqui, por que eu preciso de um fluxo de caixa? Bom, é simples, né, Milton? Você precisa para saber a sua liquidez, né? Para saber a quantas andam, vamos dizer assim, seu capital de giro. Saber também se você possui recursos financeiros, vamos supor, quando possui e vamos dizer assim... Em últimas palavras, eu diria que é para administrar a sua empresa, vamos dizer, sem ingressar, sem grandes surpresas, né? O fluxo de caixa, ele permite, vamos dizer, um planejamento desse seu desembolso e também das entradas, das receitas que você vai ter ao longo do tempo. Então, vamos supor, você estipula esse tempo e você tem uma noção do que vai entrar no seu bolso e do que vai sair do seu bolso. Basicamente é isso. Entendi. E esse tema, ele está relacionado, ele está ligado ao sucesso da empresa, doutor? Sim, está ligado ao sucesso. É lógico que, vamos dizer, quando você fala sucesso, né, é uma palavra bastante abrangente, né, mas sem recurso financeiro é difícil você conseguir muito sucesso, né, vamos dizer. Então, principalmente para saber se onde é que você está pisando, como é que você, o que você tem de recurso e tal. Então ela está ligada ao sucesso, sim. Tá certo. Bom, tem aqui o Fábio. O Fábio está dizendo o seguinte: eu gostaria de saber, estou montando uma empresa e tenho uma dúvida aqui. Eu estou entrando no mercado agora, é o Fábio. Não falou a cidade aqui não. Tenho uma pequena empresa, devo separar contas pessoais das contas da empresa? Eu vou dizer o seguinte para o Fábio, se possível, se ele puder fazer isso ontem, na parte da manhã, né? Seria importante, porque eu fortemente recomendo que se separe as contas pessoais da conta da empresa, né? O que a gente vê na prática não é isso, né? O que a gente vê, o pequeno empresário, aquele que está lutando ali para sobreviver, é uma lambança, né? Vamos dizer, ele paga a conta de luz e não sei o que, ele não separa. Isso não é bom, Milton, porque é difícil depois para ele, por exemplo, se ele tiver que atuar, que ele tiver que, por exemplo, diminuir alguns custos, algumas despesas, ver onde é que ele está perdendo, né? É muito mais complexo, né? Se ele tem as coisas juntas, né?
Então, às vezes ele ganha dinheiro ali, passa para a mulher, não sei, a mulher gasta... Ele não tem, assim, uma regra, uma disciplina, né? Isso é um mal do brasileiro, né? E se ele tivesse isso, vamos supor, ele não passaria tantos sobressaltos, né? Ele saberia com antecedência quando vai faltar e quanto vai faltar, né? Então, puxa vida, eu recomendo fortemente, mas eu vejo que na prática o brasileiro ele tem essa dificuldade, né, de disciplina. Você sabe que, mudando um pouco de assunto, me lembrei agora, eu me lembro, por exemplo, alguns amigos estrangeiros, assim, nós estamos em 2017, né? E ele falava, então, 2021 eu vou viajar para a Ásia, né? Então eu tenho aqui, estou estudando, estou planejando e tal, né? Você não escuta um brasileiro falar assim, olha, 2021 eu vou para o Nordeste, né? Vamos dizer, ele decide, hoje, amanhã é feriado, né? Chega em casa e pronto, nós vamos, né? Tá, certo. Então falta um pouco de disciplina e cultura nesse sentido. Não, e ele continua aqui ainda, ele pergunta para o senhor o seguinte, olha, existe um período, né, ou seria o quê? Existe um momento certo de eu fazer esse fluxo de caixa? Existe uma periodicidade, dependendo da crise, dependendo aí do que eu não estou vendendo, o que o senhor recomenda? Bom, o fluxo de caixa, a ideia é você saber com antecedência se você vai ter excedente, né, financeiro ou vai ter déficit, né? Então, em ambas essas situações, é muito importante você saber com antecedência para você ter tempo para reagir a uma situação que vai se apresentar daqui a algum tempo, né? Então, a minha recomendação é que ele ajuste o fluxo de caixa todos os dias, né? Vamos dizer assim. Qualquer empresa com mais, vamos dizer assim, musculatura faz isso todos os dias. Ajusta as contas, né? E o saldo e faz uma programação aí mínima, vamos dizer assim, para 12 meses, né? Por quê? Porque você é obrigado a ajustar. Porque, por exemplo, você vendeu alguma coisa, tem alguma coisa para receber hoje. Então, você tem uma coisa prevista para ser recebida. Mas não quer dizer que vai ser realizada. Pode ser que o seu cliente atrase o pagamento, né? Então, você pôs aquele valor, vou receber R$100 hoje, e daqui a pouco ele te liga e fala, não, eu vou te dar uns 50 hoje, 50 semana que vem, tá difícil e tal. E o contrário também é verdadeiro, pode ser que você não pague, vamos dizer, você pode falar, bom, não entrou, não consigo pagar. Então, você vai fazendo as suas previsões e tem os valores realizados. E no final do dia você fecha o seu saldo, né? E aí esse saldo você carrega para o dia seguinte. Mas é importante que você tenha, por exemplo, os próximos, pelo menos 30 dias, né? Um saldo previsto dia a dia. E aí uma previsão talvez mais grosseira, mês a mês, por 12 meses. Nossa, vai ter que fazer um investimento aqui, vai ter que vender um ativo e tal, né? Então essa varia muito, depende de cada empresa. Lógico que uma multinacional vai ter aquilo, vai ver o fluxo de caixa dela por 3, 4, 5 anos, né? Para ver como é que ela vai estar daqui a 5 anos. Isso tem... dentro dos softwares ele vai mudando as variáveis, isso ele vai recebendo aqueles números e aqueles gráficos principalmente, e fica fácil dele visualizar, né, quando ele vai ter que fazer aporte de caixa. Mas basicamente é essa a minha recomendação. Tá. E a Maria Tereza, ela trabalha com cosméticos, né? E acho que é bairro da Loto. O que é um fluxo de caixa bem feito? Bom, fazer um fluxo de caixa é algo muito simples, né? Talvez seja uma das ferramentas mais simples que exista aí dentro da administração, né? Vamos dizer assim, para você fazer um fluxo bem feito, você precisa, na verdade, ter a disciplina de colocar esses valores, né? Ser fiel àquilo que está ocorrendo. Eu tenho que receber R$101, vou receber R$101. E você tem que ter essa disciplina de colocar isso, tudo que você vai receber e tudo que você vai pagar, né? Não tem muito mistério, por exemplo, não tem correção, não tem grandes cálculos, né? Fazer bem feito é simplesmente
ser criterioso e discriminar todas as suas contas, né? E ela pergunta também se o fluxo de caixa é o dinheiro que está no caixa ali. Não, Não. não é, não. O dinheiro que está no caixa é a conta caixa, né? Então, por exemplo, aquele dinheirinho que você tem dentro da empresa para pagar aquelas surpresinhas diárias, né? Olha, entregou, enfim, cada empresa tem a sua... Esse é a conta caixa. O fluxo de caixa, ele é mais do que isso, é muito mais do que isso, né? Vamos dizer, ele é composto, vamos dizer, pelo dinheiro que está no caixa também, mas por tudo aquilo que você tem, por exemplo, nos bancos, nas contas bancárias. Normalmente essas empresas não têm uma conta bancária só, tem várias contas bancárias para trabalhar com vários bancos, né? Porque aí, vamos supor, às vezes você precisa do empréstimo de um banco, ele não pode dar, o outro pode, então normalmente você é praticamente forçado a trabalhar com 2, 3, 4 bancos. Você tem as aplicações financeiras, por exemplo, os excedentes, então você aplica, então você tem uma entrada dos seus ganhos financeiros. Você tem o que você vai receber no futuro, o que você vai pagar. Então, o fluxo de caixa, vamos dizer assim, ou uma venda de ativo, ou mesmo, por exemplo, vamos supor que a empresa está com dificuldade e os acionistas vão fazer uma injeção de capital social, né? Ou um aluguel que você tem para receber, por exemplo, né? Você tem lá um galpão alugado, uma sala, uma casa, não sei. Então o fluxo de caixa ele tem que compor todas essas variáveis. Ele não é a conta caixa. A conta caixa é simplesmente aquele dinheirinho que você tem ali na gaveta para pagar pagar aí uma emergência, ou mesmo o fulano vai tirar cópia de um documento, né? O carro da empresa precisa ser abastecido. Essa é a conta caixa, né? Aquele dinheiro também no final do dia a menina lá tem que prestar conta do que entrou no caixinha e do que saiu, vamos chamar de caixinha, né? Do que entrou no caixinha e do que saiu do caixinha, né? Então é diferente. Tá, então o controle é tudo, né, doutor? O controle é fundamental. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Bom, são 8h29. Eu acho que eu vou pedir para o senhor responder essa pergunta, aí depois, talvez as outras, tem que ficar para a semana que vem, porque depois eu quero que o senhor fale um pouquinho da porteira para fora. Né? Tá. É um assunto, só comentando, assunto fluxo de caixa tem várias perguntas. Tem. Ela, inclusive, ela falou que ouviu aqui um termo. Fluxo de caixa é o mesmo que cash flow. Cash flow. Sim, é a mesma coisa. Assim, cash flow, né? Flow de fluxo e cash de caixa, né? A gente traduz como fluxo de caixa. É que se você vai trabalhar numa empresa multinacional, normalmente o inglês ele é a língua corrente, né? Para você falar com o seu chefe lá fora. Então ninguém vai falar fluxo de caixa, vai falar cash flow, né? Vamos dizer. É mais uma perfumaria, mas é exatamente a mesma coisa. Você pode falar, por exemplo, doar também, que é o demonstrativo de origem e aplicação de recursos, né? Doar, D-O-A-R, né? Demonstrativo de origem e aplicação de recursos. Então, basicamente mas o que a pessoa fala aí fora, eu acho que até a média empresa também eles falam cash flow, né? Mas o fluxo de caixa... A gente aqui tem esse problema no Brasil. A gente importa muita palavra, né? A gente... você vê hoje essa meninada aí, o que usa computador, né? Eles criam novos verbos, né? Criam novas expressões, né? Que é, na verdade, uma mistura do português com o inglês, né? Mas a palavra cash flow, ela está, vamos dizer assim, consagrada aí no meio da administração, né? Mas... se você falar fluxo de caixa, o cash flow, todo mundo vai entender. Basicamente é isso. Tá certo. Bom, são 8h31, a gente vai para o nosso bloco e a gente volta. Ficou mais perguntas para trás, né? Ficou aqui. Se o fluxo de caixa é o senhor respondeu já. Se ter um caixa gordo é alto. Se ter um caixa gordo e alto é bom. Eu acho que é. Mas semana que vem você vai falar. Tá bom, porque às vezes aí o camarada. Respondemos bastante já hoje. Tá certo. Então, 8h31, tô indo pro bloco e já volto já pra gente falar da porteira para fora. Vamos lá. São 8h33. 8h33, a gente vem o segundo tempo do bate-papo, falando da matéria do último domingo.
Da porteira para fora, 19, Jornal Tribuna Liberal. Entrevista aí, data do dia 8/10, padrão monetário, né? Evolução desse assunto, né? Também aí a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Gostaria que o senhor comentasse essa matéria interessante, que o senhor fez essa colocação no domingo, doutor. A gente pegou esse viés de começar a falar sobre o padrão monetário internacional, né? E aí o assunto acabou se esticando, né? E já estamos aí na matéria 5, né? Se eu não me engano. Vamos ver se domingo agora encerra esse padrão monetário, né? Então, basicamente, o mundo tá bastante complexo no que tange ao comércio internacional, né? Então, o padrão monetário hoje, ele está muito atrelado ao dólar. O dólar é uma moeda hoje sem lastro nenhum, né? Ou você confia ou você não confia, é simples assim. Agora, como os americanos têm lá os seus planejamentos e tem uma estrutura financeira muito forte, a tendência é que a gente confie, né? É óbvio que a gente está vendo hoje no cenário internacional o senhor Donald Trump fazendo uma política de se isolar, de rever todos os contratos, de achar que os Estados Unidos está sendo prejudicado, achar que ele está protegendo o mundo e que os países que estão sendo protegidos têm que pagar para eles lá uma mensalidade, né? Então esse é um assunto bastante controverso, né? Então, por exemplo, hoje ele talvez tenha que defender um Japão, né? De uma Coreia do Norte, mas também o Japão foi obrigado a depois que perdeu a guerra, não podia se dedicar a armamentos. Então é um assunto controverso. E em paralelo o que a gente tem visto é uma China crescendo aí, quando cresce pouco, cresce 6% ao ano, né? E o Yuan, que é a moeda chinesa, né? Cada vez mais forte e cada vez mais presente, principalmente no Brasil, né? Comprando empresas aqui, não uma ou duas, mas dezenas de empresas, principalmente na infraestrutura, né? E vocês, daqui a pouco, seus filhos, né? Amanhã é dia da criança, acho que é bom falar para ele que ele vai ter que estudar mandarim logo, porque... O inglês já não é a primeira. Daqui a pouco o inglês vai ficar para trás, né? Mas o padrão continua sendo a moeda flutuante, né? E eu acredito que para o Brasil, vamos dizer assim, o ideal seria realmente abrir as portas para o comércio internacional, mas também, vamos dizer assim, tem um ditado na China que fala, né? A gente abriu a janela para o mundo, mas a nossa janela tem tela, né? Os chineses falam, porque você não pode também abrir assim, porque depende da indústria que entra, ela arrebenta, né, o mercado interno, né? Ela quebra com tudo. Então você tem que... Cuidadosos. É que nem pescaria, né? A gente falou de... Você joga um pouco a linha, recolhe, é uma coisa... Hoje é que nem o fluxo de caixa, você tem que ajustar, né? Se a gente falou de ajustar o fluxo de caixa dia a dia, o comércio internacional você tem que ajustar hora a hora, né? Porque para saber quando você solta, quando você não solta. Tá certo. Você colocou também aqui o nacionalismo exacerbado. Forte, hein? É um tema, né? Então, mas você vê, o Temer falou agora na reunião da ONU, dia 19, né, de setembro, que ele era contra o nacionalismo exacerbado. E é justamente o que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se você for estudar aquele período, o que você vê é o nacionalismo exacerbado ali. E ali, vamos supor, cada um buscando se isolar. Se você se isola, você não tem para quem vender. Para você aumentar o seu mercado, só tem um jeito, ir lá e tomar o país do outro, né? E aí deu no que deu, e foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, os países se isolarem, vamos supor, não é a melhor receita, né? Você precisa vender, você precisa comprar, você precisa interagir. Então, esse nacionalismo exacerbado, como tem hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, além do nacionalismo exacerbado, ela tem um comunismo que
tem um viés do culto à pessoa, né? Então, o primeiro mandante lá, vamos dizer assim, é praticamente um deus, né? Então você cultua a pessoa, quer dizer, o nacionalismo leva você não sabe aonde, né? Por exemplo, você teve um Mussolini na Itália, um Hitler na Alemanha, né? Então você pode levar a consequências terríveis, né? E hoje está tudo interligado, então qualquer conflito mundial a gente sofre no minuto seguinte, né? Então o nacionalismo exacerbado é algo que a gente tem que isolar, tem que evitar ao máximo. E o Temer foi muito feliz quando ele falou isso no último discurso agora na ONU, né, dizendo que o Brasil é terminantemente contra, né, isso e está aberto ao comércio internacional. Na verdade é aberto entre aspas, né, porque se deixar ficar aberto mesmo... Nós não temos essa tela que os chineses têm lá, né? Se deixar aberto mesmo, o pessoal, a indústria, a gente que agora, por exemplo, estamos começando a acordar para a indústria 4.0, né? A Fiesp começou agora a montar uns grupos de estudos e tal. Então é complicado. Tá certo, doutor. Bom, amanhã, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. Sim. A gente deseja para o senhor um bom feriado, um feriado prolongado. Para você e para os seus ouvintes também, Milton. Uma boa viagem. E, se o permitir, eu termino a nossa entrevista com a Elis Regina. Pode ser? A música da Romaria, né? Puxa vida, fantástico. Muito bonita, né? Ela fala história, ela fala realmente... É uma música que toca. Vamos terminar com ela, então? Maravilha. Então, um abraço, parabéns, professor. Obrigado, parabéns, seus ouvintes. Bom feriado e bom dia das crianças. Tá certo. Um abraço, professor. Um bom feriado, um bom feriadão. E até semana que vem. Semana que vem a gente volta no Fluxo de Caixa. Tchau, tchau. Sim, voltamos no Fluxo.